Olá, povo de Deus! Hoje nós vamos tratar de um assunto bem desconhecido no meio do povo de Deus, que é sobre os juramentos legais e os votos. É muito importante nós compreendermos esse tema para não pecarmos diante do Senhor e não termos aí equívocos quanto às nossas atitudes diante do Senhor e diante dos homens. Então é o capítulo 22 da nossa Confissão de Fé de Westminster que trata dos juramentos legais e dos votos. Então, vamos lá. O primeiro artigo vai fazer uma definição e onde cabe essa atitude de jurar solenemente. Diz assim: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Então, aqui na introdução está bem claro quando diz que o juramento solene é parte do culto. Nós vimos isso no capítulo passado, no capítulo 21, que fala dos elementos de culto. Então, o juramento é parte desse momento solene diante do Senhor. E aqui diz que deve ser lícito. Então, o juramento que o crente presta deve ter licitude naquilo que a palavra de Deus nos orienta. E fala também que ele promete algo diante do Senhor e invoca o próprio Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que ele jura. Então, seria uma definição geral sobre juramento. O artigo 2º diz assim: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento como sob o Velho. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Então, aqui a nossa confissão de fé diz que o juramento, ele é algo prescrito na Escritura Sagrada, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Ele é autorizado. E quando se deve fazer juramentos? Como diz aqui, quando se tratar de assuntos de gravidade e importância. Então, são aquelas questões que envolvem aspectos da nossa vida diante de Deus, diante da igreja e até mesmo diante do mundo, que são extremamente importantes, importantíssimas. Então, nesse sentido, nos é autorizado jurar pelo nome do Senhor. Agora, aqui o nosso símbolo de fé fala que precisamos entender a seriedade da utilização do nome do Senhor. Nós não podemos quebrar o terceiro mandamento. O juramento não pode ser banalizado e nem banalizar o nome do Senhor, mas precisamos fazê-lo com consciência do seu significado e da utilização de um nome tão puro, tão santo, tão poderoso, que deve ser pronunciado com muito cuidado e com santo temor no coração. O artigo 3º diz assim: quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Aqui fala de dois assuntos que são bem interessantes. O primeiro é que nós precisamos refletir e entender claramente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar que não seja verdade. Então precisamos, no momento do juramento, que é um momento solene, ali nós precisamos, com muita clareza e conhecimento de causa, falar somente a verdade, aquilo
que dignifica o nome do Senhor. E há um ponto aqui interessante quando diz que é pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Aqui nós vamos perceber o ato do juramento fora do culto. Então, por vezes, nós temos solenidades em que juramos. Uma delas é quando nós passamos pela formatura de uma graduação na universidade, e aí nós vamos fazer um juramento solene com relação à nossa profissão. E lembrando sempre que todo esse juramento para o crente deve ser feito no nome do nosso Deus. Não pode ser feito no nome de qualquer outra coisa, senão o nome do nosso Deus. Ou quando somos convidados a prestar juramento civil. Quando, por exemplo, uma pessoa ela recebe a nacionalidade de algum país, como no caso do Brasil, ele passa por uma cerimônia onde ele jura lealdade à nação, lealdade às leis. Aquilo pode e deve ser feito. O crente não pode recusar, mas ele deve fazer isso quando o conteúdo desse juramento ele é bom, quando o conteúdo desse juramento está em consonância com a lei de Deus. Então, se a autoridade legal exige, o crente, ele sim, não só está livre para fazê-lo, como deve fazê-lo. O artigo 4º diz assim: o juramento deve ser prestado conforme o sentido claro e óbvio das palavras, sem equívoco ou restrição mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com o prejuízo de quem jura, não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Está muito claro aqui. Jurou, tem que cumprir. Deve cumprir. Ainda que isso traga prejuízo para aquele que jurou. Prejuízo para a sua pessoa, sua integridade física, seja o que for. Ele deve cumprir, porque está envolvido aí o nome do Senhor. E é pelo nome do Senhor que ele jurou, e é pelo nome do Senhor que ele vai cumprir, ainda que este juramento tenha sido feito diante de hereges e infiéis. A pessoa pode dizer, mas eu prestei tal juramento para ímpios, então não tem validade. Tem, porque o juramento, ele está totalmente ligado ao nome do Senhor. É isso que a gente precisa entender. Não importa para quem o crente está fazendo o juramento. Ele envolve o nome do Senhor Deus. E por envolver o nome do Senhor Deus, ele sim é obrigado a cumpri-lo. Se ele não cumpre o seu juramento, ele está pecando diante do Senhor. Aí temos o 5º artigo que diz assim: o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprindo com igual fidelidade. Veja, não há muita diferença entre juramento, promessa, voto, não há. Mas geralmente o voto ele é mais utilizado no momento em que se cumpre o juramento. Então a pessoa jura algo diante do Senhor solenemente, e aí quando ele cumpre, ele está cumprindo os seus votos, ele está ali trazendo ao Senhor este cumprimento. Então são quase que sinônimos, voto e juramento. Devem ser feitos com o mesmo cuidado religioso, cumprindo com igual fidelidade. Veja, então voto e juramento, todos eles devem ser cumpridos de igual modo, segundo a palavra do Senhor. O artigo 6º diz assim: o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Para que seja aceitável, deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamo-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Talvez para que a gente entenda um pouquinho sobre o que seria esse voto, eu vou dar um exemplo bem particular da minha vida. Em 1986, eu fiz um voto ao Senhor Deus. O voto é de que eu iria me tornar abstêmio, ou seja, eu não iria beber álcool, não iria ingerir bebida alcoólica.
Isso eu fiz lá em 1986. Então, eu tenho cumprido esse voto. Foi um voto diante do Senhor. Um juramento, claro, mas ele tem esse caráter de estabelecer uma conduta, estabelecer um desejo diante do Senhor. Então, o que votei, cumpro. Então, graças a Deus, até hoje o Senhor tem me abençoado e eu não tenho contrariado aquele voto. Pelo contrário, eu tenho cumprido conforme coloquei e estabeleci diante do Senhor. Então, nós não temos poder para quebrar votos. Nós temos que cumpri-los. Então, o voto traz esse caráter. Mas perceba que ele, como eu disse, é quase um sinônimo para juramento. Mas quando se fala em voto, a gente fala muito nessa atitude diante do Senhor. Por exemplo, quando eu fui ordenado ministro do Evangelho, eu fiz ali um juramento solene. E, ao mesmo tempo, ou concomitantemente, um voto de que eu iria cumprir aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra. Então, é nesse sentido que precisamos entender que juramento e voto são praticamente a mesma coisa, mas o voto, para que a gente entendamos, ele tem esse caráter de oferta, ele tem esse caráter de estabelecer algo para o Senhor. Então, é por isso que o voto significa dizer que eu, como crente, eu estou oferecendo algo ao meu Deus para a glória dele. E faço isso na mesma postura de juramento. Então, juramento é quando eu juro por qualquer coisa que seja boa, bíblica e que seja aprovada por Deus. O voto é quando eu estabeleço um compromisso com o Senhor para Ele. Isso é voto. É como se fosse uma oferta ao nosso Deus. E o último artigo, que é aqui o artigo 7º, ele diz assim: ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Aqui temos uma afirmação bastante específica dos nossos pais do passado, que compuseram a nossa confissão de fé, que não podemos realizar voto conforme outras religiões. E aqui, mais especificamente, o catolicismo romano. Ele vai dizer que os votos e os juramentos que são feitos ali naquele meio, os votos monásticos, ou seja, quando essa pessoa quer ofertar algo ao Senhor, como vimos, o voto é como uma oferta ao Senhor, no que diz respeito à conduta da vida. Ele vai dizer que votos monásticos de celibato perpétuo, pobreza voluntária, obediência regular, não passam de superstição. Então é por isso que nós não podemos fazer nenhum voto, prometer nada ao Senhor Deus que seja proibido na sua palavra. Devemos ter clareza de que o Senhor é aquele que ordena o que está sendo votado. Então não podemos usar de superstição, mas devemos usar da nossa razão para entender exatamente o que Deus deseja. Bem, então é esse o nosso assunto. Ele é mais curto que os demais, mas ele é extremamente importante. Então, fazendo aqui um resumo do que nós vimos, juramento é quando eu prometo algo solenemente pelo nome do Senhor. Voto é quando eu, de igual modo, prometo, mas tem esse caráter de oferta, de algo que eu vou fazer com a minha própria vida. Tanto o juramento quanto o voto, ele deve ser feito solenemente. Cabe, inclusive, a prática do juramento solene no culto solene, é parte do culto, é importante que se saiba disto. Claro que o juramento ele pode ser feito em outras circunstâncias, como diante da autoridade civil. Eu não posso fazer isso em nome de qualquer coisa, eu devo fazer isso solenemente no nome do Senhor. Deve ser feito por questões gravíssimas, importantíssimas e que são autorizados na palavra de Deus
para que seja feito o juramento e, consequentemente, o voto, e eu devo cumprir, ainda que tenha prejuízo com a minha própria vida. Bem, esta foi a nossa lição de hoje. Que o Senhor Deus nos abençoe.